Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dunamis Hangout, o nosso podcast de reforma e avivamento. Prazer, meu nome é Bruna Moretti, eu tô aqui com o cara mais lindo desse mundo, desse Brasil, que é o meu marido. Uau, é bom ter alguém que te ama. Mickey Se Moretti. você não tem, eu recomendo, case. Case, faz bem pra autoestima, faz bem pra alma. É, muito bom estar aqui com você, Pra baby. mim é um prazer regravar Hangout, porque hoje é dia de polêmica. É. Hoje é dia de responder gente emocionada do TikTok. É. Falando a verdade, pois a verdade vos libertará. Fala um amém da sua casa. Uau! Mas antes da gente entrar no ponto, eu quero apresentar os nossos maravilhosos convidados e a gente já faz o jabá. Mas antes tem algo, antes de apresentar. Não, a gente não vai fazer o jabá agora. Não? Não. Então tá bom. Tá querendo fazer jabá, calma. Com essa pergunta do que é jabá, quero introduzir aqui Gabriel Borges, diretor do Dunamis Music. Um prazer inenarrável estar aqui nessa manhã com vocês, 5 da manhã, no meu relógio sarcadiano. Uau! Porque lá na Tailândia agora meu agora Deus. é madrugada. Caramba! E você tá sempre operando no fuso horário da missão. Um passo à frente. Caramba! Um passo à Eu frente. fui ministrado agora. Um passo à E frente. nós também estamos aqui com Gabriela Tapias, Bom dia, às 5 horas da manhã na Tailândia. parte também da liderança do DSM, Dunamis School of Ministry, que está com as inscrições para 2025 abertas. A escola de ministério do Dunamis, que acontece um ano na Dunamis Farm, onde você tem 3 meses de ensino, depois você tem 3 meses nas nações, depois 3 meses de imersão bíblica e 3 meses de liderança e cosmovisão. São 4 partes ao longo de um ano. Você precisa disso, Gabriel. É isso que tá É faltando. o ano completo. Será que eu posso me inscrever novamente? Eu acho que tá precisando ir de Acho novo. que você pode. A gente pode abrir uma Eu sessão posso, aqui. posso sim. então. Uau. Podemos. Se você quiser fazer parte disso, clica aqui embaixo, faça a sua doação. Não. Faça a sua inscrição. Nossa, sua nossa, Tá bom. Gabriel. É, mas acho que seria legal vocês se apresentarem mesmo, assim, o Beleza. que vocês fazem hoje, o histórico de vocês. O histórico porque o tema talvez é polêmico. Não todo, né? Não, uau, vamos cortar a A gente parte. vai Vai falar o tema primeiro? agora? Que... Eu vou. Não, eu vou deixar eles se apresentarem e a gente puxa o tema, Tá mas bom. se apresentem. Fechou. Meu nome é Gabriela Tapias, eu tenho 25 anos, sou aqui de São Paulo, a gente tá gravando em São Paulo. E eu estou em missões há 4 anos. Então, fui pra Dunamis Farm em 2020, achando que ia ficar só 6 meses. E aí... Já Foi tá. só 6 meses, estão quase 4 anos. E é isso, estou em missões desde esse tempo, ajudando a liderar escolas lá. Agora eu tô na liderança do DSM. E acho que é isso. Muito Uau. bom. E você, E você, Gabriel? Bom, eu sou o Gabriel, tenho 28. Por que o Nick começa a rir? Eu começo a falar ele. Esse é o problema, até nas reuniões que a gente tem, cara. Vamos lavar a roupa lavar a suja roupa. aqui? Perdão, tô sério. Ó, eu sou o Gabriel. O que é pra falar mesmo? Assim, anos você se tem? você quiser, você pode falar quem você é, mas você... A sua cor favorita, você escolhe. Assim. Verde, minha cor favorita é verde. Mas eu sou o Gabriel, eu sou o diretor do Dunamis Music. Mas por alguns anos também eu tive missões na Ásia com a minha esposa. Nós moramos em alguns países da Ásia, voltamos ao Brasil em 2018. E na verdade nós voltamos ao Brasil para poder fazer parte da primeira escola de missões a longo prazo do Dunamis. Então a gente voltou, eu acho que foi 2017 para 2018, me desculpa aí se eu estiver errado. Ficamos indo e voltando, fazendo algumas viagens para a Ásia, mas depois disso a gente entendeu que deveria morar no Brasil, então isso aqui seria um pouquinho da minha história. Sou crente, amo Jesus, sou casado, fluminense, é nóis. Uau. E o objetivo de hoje é por que fazer missões a curto prazo, que eu acho que é uma polêmica que aconteceu, a diferença de missões de curto prazo e longo prazo, e algumas pessoas demonizaram missões de curto prazo, muito por não entender, e até mesmo por uma miopia na hora que você fala de você achar que missão é só você ir para um lugar e ficar lá, mas não entender as possibilidades do que você tem de executar trabalho. E como o Gabriel passou anos na Ásia, em vários países, você passou 8 anos basicamente nesse vai e volta lá na Ásia. Um pouquinho menos, na verdade, eu acho que 6.
6. Mas é bastante tempo, né? E a Gabi também, como alguém que tá liderando hoje a nossa escola do DSM, onde a gente tem parte da escola as pessoas que são nossos alunos passarem 3 meses lá. E tem um porquê você passa lá. Um porquê pro aluno e um porquê pra comunidade. E eu acho que é legal introduzir a diferença do que a gente, quando a gente tá falando de missão de curto prazo, o que é uma missão de curto prazo, o que é uma missão de longo prazo, só pra gente clarear as nomenclaturas aqui e as pessoas não ficarem confusas. Você quer começar? Porque eu já comecei fazendo sujeira aqui. Derrubei minha água toda. Alguém traz uma coisinha pro Borges. Tá, uma missão de curto prazo seria que é o que a gente faz hoje dentro do DSM. Você vai para uma nação ou para algum lugar do Brasil e você passa um curto período de tempo. Então seria até, acho que para ser considerado curto prazo, até no máximo 1 ano, que a gente faz de 3 meses. Você vai, você serve as igrejas locais, você prega o evangelho nas ruas. Você basicamente vai cumprir a grande comissão, né? Em outro lugar, em outras nações. Longo prazo seria algo que você realmente se muda. Então, no caso, o Gabriel passou 6 anos na Tailândia, considerado uma missão a longo prazo. Então, você vai... Indo e voltando. A gente passou bastante tempo lá, mas depois a gente voltou e ficou... Foi indo e voltando. voltando, né? Seria tipo, eu tô me mudando, Exato. sentindo diretamente de Deus, tô mudando pra essa nação e vou investir lá. Então, vou ter igreja local lá, vou trabalhar lá, vou fazer vida lá, como missionário no país. Muito bom. Nossa, boa explicação, hein? Ainda bem, né? Porque você tá à frente da escola. Se você não fala isso, a gente teria um problema. Tá bom, mas eu acho legal a gente trazer a perspectiva bíblica aqui, de que missão a curto prazo, ela é algo que está na Bíblia. E ela não só é algo que está na Bíblia, como ela é algo que acontece recorrentemente. Essa ideia de que eu preciso me mudar para uma nação e passar 10 anos lá para criar diferença, ela não é uma ideia bíblica. E eu queria que você puxasse o ponto, Gabriel, que você estava puxando de Paulo e como é que era essa dinâmica. Claro, então, isso que o Nick tá falando é muito importante, porque a gente vê na Bíblia alguns exemplos de viagens a longo prazo e curto prazo. O próprio apóstolo Paulo, né? Então, a primeira viagem de Paulo mais curta foi a sua segunda viagem. E engraçado que a sua segunda viagem mais curta foi a sua primeira viagem, né? Então, ali, Atos 17, Atos 18. Uma dessas viagens foi por motivo de perseguição, então ele foi impedido de continuar a sua viagem, né? Mas também a outra viagem de curto prazo, se eu não me engano, Atos capítulo 18, ele passa um período de tempo bem curto. E ele até menciona que se o Senhor permitisse, ele gostaria de voltar para poder estar com aquele povo. Então, o período curto de viagem de Paulo não impediu ele de concluir a sua missão. Então, assim, quando você tem um objetivo claro e uma palavra de Deus, você tem uma missão clara e você precisa executar essa missão, independente do período que ela seja, né? Então, sim, tá na Bíblia, mas a gente também vê outros exemplos de pessoas que tiveram um período mais longos, o próprio apóstolo Paulo, enfim, tá na Bíblia e é real, é factível, mas eu acho que, já pegando um gancho aqui, eu acho que o que dá ruim é que a galera confunde muito, emociona demais, né? E assim, quando você quer nivelar todo mundo por igual, você acaba jogando a expectativa de todo mundo por igual. Existem pessoas que são chamadas a longo prazo, existem pessoas que precisam de uma experiência a curto prazo, né? Então, tá na Bíblia, eu acredito, e eu acredito que as duas têm a sua importância no avanço do reino, né? Tá, legal. Você falou que a diferença não é o período de tempo, mas é o objetivo claro. Então, qual é o objetivo de quando eu vou em missão? Ou quais seriam os objetivos, os claros? Por que eu tô indo pra lá? Beleza. Você fala a longo prazo ou curto prazo? Os dois. Bom, o objetivo sempre é a expansão, o avanço do reino de Deus, né? Então, a gente tá aqui na Terra para poder ser esse canal de avanço do reino de Deus. Então, vamos colocar, por exemplo, uma missão a longo prazo. São pessoas que receberam o encargo de Deus para aquela nação. Então, elas vão estar naquela nação ali, expandindo o reino. E através disso, o como são diversas maneiras, né? Alguns abrem escolas, alguns abrem instituições, cafés, empresas, igrejas, etc. O objetivo principal é o avanço e pregação do evangelho, né? E o curto prazo seriam, então, essas pessoas que vão para ter uma experiência, mas o objetivo, na verdade, dos dois é o avanço do evangelho. Então, quando a gente pega uma viagem a curto prazo, que é o que está sendo criticado, existem várias coisas que acontecem nesse processo aqui que a gente não pode descartar simplesmente por terem pessoas... Porque qual que é a parada? Essas pessoas estão criticando porque provavelmente elas conheceram outras pessoas que foram a curto prazo e não foi positivo. Só que a gente não pode nivelar tudo por uma experiência ruim. Quando você pega uma viagem a curto prazo, cara, algumas coisas que acontecem aqui de cara. Primeiro, essa pessoa precisa levantar recurso.
correto? Então você tem uma mobilização do corpo de Cristo para poder levantar recurso. Isso aqui é a igreja sendo igreja. Então quem fica está sendo mobilizado em oração, em trabalhos, em diversas maneiras para poder levantar recurso. Então você tem a mobilização do corpo. Isso aqui é muito bom para o corpo de Cristo. Segundo lugar, essa pessoa vai. Quando ela vai, obviamente tem um impacto pessoal. Essa pessoa é transformada. Sim. Eu creio nisso, eu vivi isso. A minha primeira viagem foi de 3 meses e assim, mudou a minha vida para sempre. E foi o que me fez entender que eu precisava ficar a longo prazo. Então você tem uma mudança pessoal. Em terceiro lugar, impacto local. Então, uma viagem a curto prazo tem um impacto local muito grande. Porque, assim, às vezes a igreja que está recebendo, a missão que está recebendo, ela não tem todos os recursos para poder fazer um trabalho estrondoso. Então, são passos de tartaruga. Quando recebe uma equipe, o impacto local é muito grande. E quando você tem um impacto local muito grande, você tem um quarto ponto, que é a expansão e o avanço do reino de Deus e o crescimento da igreja local. Eu creio que em viagens a longo prazo, curto prazo, missões, precisa culminar na vida de igreja. E isso aqui eu falo vida de igreja, eu não falo paredes, porque tem lugares que são perseguidos. Mas quando você tem um impacto local, você tem um aumento do crescimento da igreja. Faz sentido? Faz. Então, assim, são evangelismos que acontecem, são evangelismos sobrenaturais, são pessoas que vão sendo adicionadas e você tem não só o impacto local, mas o crescimento da igreja. Então, assim, e geralmente isso acontece em viagem de curto prazo. Então, Poxa, a missão positiva é a missão que fortalece e impacta a igreja local. Exatamente. Com certeza. Eu acredito nisso, entendeu? Teve uma viagem que uma escola, eu não sei se foi a primeira ou segunda escola, de uma galera que foi para Filipinas. Você lembra dessa história, Gabi? Daqui do DSM, que não era DSM? Que conseguiu Que era DSM. Não, que foram, sei lá, 5 mil pessoas aceitando Jesus, 10 mil pessoas aceitando Foi na Jesus. Filipinas, Foi na se eu não me Filipinas, né? engano. Com o Léo Feltrin. Foi o Foi Feltrin, que conseguiu pra gente uma carta do governo da Filipinas autorizando pra entrar nas escolas. Então, cara, você tá falando de uma Então, viagem. peraí, eu preciso dessa história completa. A gente teve uma missão de curto prazo que durou o quê? Foi 1 mês essa viagem? 3 meses? Foi 3 meses. 3 Foram meses. 3 meses. Mas foram 3 meses. E aí teve uma mobilização escolar com 5 mil alunos. Exatamente. E dos frutos dessa mobilização, o governo filipino emitiu uma carta de permissão para pregação Exatamente. dentro dos colégios. Exatamente. Exato. Então você está falando de uma viagem de curto prazo, mas o impacto é longo prazo. Essa é a parada. É curto prazo para quem tá, mas o impacto precisa ser a longo prazo. Isso é muito bom. Então a gente não tá falando do tempo que eu passo numa comunidade, mas sim do tempo que os frutos que eu gero, que eles são permanecidos Sim. ali. Tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa uma vez do DSM, que que foi muito legal para trazer linguagem, que é: você não envia a longo prazo sem treinar a curto prazo. Exatamente. Você não consegue enviar alguém para ficar 3 anos numa nação sem fazer o processo de Marcos e Paulo. Que é: pega Marco, leva ele pra uma missão. Exatamente isso. Que é Barnabé falando assim: ô Paulo, leva o queridão aí. Exatamente. Deixa ele pegar o jeito da coisa. É Paulo pegando Timóteo, tirando ele de Listra e falando assim: vem cá, Exatamente. deixa eu te ensinar Sim. como é que funciona pra depois eu poder te enviar. Porque você colocou um ponto muito importante. Não é só a igreja que tem um impacto, mas é a pessoa que tá indo. Sim. Tem uma Demais. transformação e uma exposição nisso. E muita gente que tá sendo enviada, na verdade, nunca foi pro campo passar nenhum período. Então tem um choque de realidade nesse Muito primeiro grande. contato. E se você não manda, se você não manda alguém por 3 meses e manda por 2 anos, em 3 meses, a gente vê no DSM os alunos sofrendo um choque cultural gigantesco. Então, como é que você vai pegar uma pessoa que nunca foi pra outra nação, às vezes nunca saiu de casa, tem chamado missionário, e jogar ela no campo, vai, se vira, faz sua vida, constrói sua vida, acha uma igreja. Isso é irreal. E outra coisa também que eu queria adicionar é que se você tem esse pensamento de que missão a curto prazo não é válida, você provavelmente nunca pregou o evangelho pra ninguém. Porque você nunca viu a transformação no rosto de uma pessoa. Rapaz, Bom dia. Você nunca viu a transformação no rosto de uma 9:30. pessoa quando ela termina de fazer a oração entregando a vida pra Jesus. Como é que você vai falar que e você diminui o poder do evangelho? Se eu tô falando que em 3 meses eu não consigo ver o impacto, eu tô falando que a pessoa entregar a vida pra Jesus não é fruto, é inválido. perfeito. E é óbvio que tem a conexão com a igreja local. Por isso que toda vez que a gente envia time, a gente envia em parceria com pessoas que moram nos lugares, pra conectar. E tem até testemunhos que depois a gente vai compartilhar um pouco, mas assim... Isso é bom, Gavi. São pessoas que moram no No lugar, local. Ou sim. seja, por mais que a viagem é de curto período, existe um trabalho de longo prazo sendo Exato, feito. Senão sim. vira viagem de férias. Não é isso a parada. Não, e você precisa entender que você pregando o evangelho, a salvação, ela é
algo muito poderoso. Você vai ver a pessoa entregando vida pra Jesus. Você vê a transformação na pessoa. E aí é o trabalho também de quem tá ali, fazer essa conexão. Ó, tô servindo aqui nessa igreja local, vamos lá comigo. E é o que a gente tá fazendo. Legal. De maneira prática, a gente consegue talvez elencar o que são essas ações que fortalecem essa igreja local? Então, beleza, eu mandei um grupo lá. Aham. Mandei um certeza. grupo para o Camboja, para Filipinas. Tem uma igrejinha lá. O que esse grupo vai fazer por essa igreja? Tá. Tem muitos grupos que eles acabam dando até aulas e workshops nas igrejas, então de evangelismo, porque os alunos têm aula sobre isso. Então eles têm todas as notas. Então quando eles chegam na igreja local, eles ensinam como fazer evangelismo. Porque tem igrejas que a gente visita que eles não fazem ideia do que é. O evangelismo na Inglaterra, quando a gente mandou o primeiro time, era por panfleto. Literalmente, os contatos entregavam um panfleto e falavam, vai entregando. Depois de um tempo, com os times indo e fazendo workshop de evangelismo, hoje a igreja inteira é mobilizada para sair nas ruas e pregar o evangelizar. evangelho. Uau. Então a gente vê esse avanço. Então eles vão, a galera da igreja se junta com o time, vê o time nas ruas pregando o evangelho, aprende como fazer, porque muitos não sabem como fazer, e continuam fazendo depois que o time vai Então, embora. equipar. Então, a primeira Equipar. coisa seria equipar a Aham. igreja. Tá. Com certeza. Ativar no meio disso aqui, você tem uma ativação, ainda mais nós que cremos no mover do Espírito Santo, quando você traz isso aqui para uma igreja local que acredita, mas não é completamente ativada, cara, você tem um impacto muito poderoso grande. aqui. Uma onda de salvação de 5, 10 mil pessoas, crianças sendo curadas, tem uma ativação. Isso aqui marca uma nação. Sim. Então, eu falaria que é ativação em segundo lugar, né? Sim, com certeza. E também o relacionamento. Às vezes só o fato de você fazer relacionamento com os membros, com os jovens principalmente, tem muito discipulado que acontece nesses 3 meses. Então, o discipulado é outra coisa que é um grande impacto, porque eles estão tendo contato com uma galera que ficou 3 meses sendo treinado, passou por diversos conteúdos, e eles estão lá, sentam pra conversar, tem refeição juntos, e os alunos vão compartilhando, as pessoas vão compartilhando. Então, tem essa troca também de conteúdo, esse discipulado. Muito. Tá. Agora, deixa eu falar uma outra parada. Dentro de missões, você tem povos não alcançados, né? O que são chamados PNAs. E você tem os PNAs, povos não alcançados isolados, por exemplo. Então, a gente está falando de missões a curto prazo e longo prazo. Então, vamos falar de missões a curto prazo nessa realidade de povos não alcançados. Uma viagem que a gente fez para o Nepal, a gente foi por uma base, e nessa base missionária a gente conheceu um time. Esse time era do Fire and Fragrance, e eles mapeavam os locais do Nepal que eles estavam dando continuidade era uma continuidade no planejamento através de missões a curto prazo. Isso é muito legal. E, cara, isso é muito louco, porque eu lembro que quando eu cheguei para poder conversar com o líder da base, ele era um cara muito apaixonado por Jesus, tipo assim, muito mesmo. E eu lembro que ele me chamou para tomar um café na casa dele, foi eu e a Isa, e, cara, do nada a gente tava tomando café assim, o cara, tira, ele vai tirando os negócios assim e tal. Ele pega um mapa gigantesco, joga na mesa assim e fala, galera, aqui ó, são 10 horas de caminhada pra poder chegar aqui. A gente mandou um time, a gente mandou outro time, a gente já preparou o lugar, eles já estão aceitando o evangelho, pessoas foram salvas, mas agora a gente precisa de times entregando bíblias. Ou seja, você tem um impacto a curto prazo que, mano, é gigantesco. Então, eram viagens de curto prazo, porém, tava dando continuidade, sacou? Então, uns foram, pregaram. Outros foram, começaram a discipular. Outros agora estão indo para poder entregar a Bíblia. E isso é uma ajuda gigantesca, porque tem igreja que não tem membro suficiente para alcançar a cidade inteira. Mão de obra. Muito Mão de bom. obra. E os Exatamente. times vão e eles alcançam bairros inteiros, porque são muitas pessoas. Tá. Tem um... Desculpa. Algo que vocês estão falando, eu acho que falaram muito no TikTok, eu queria que vocês abordassem um pouco disso. Que é, a galera que tá falando que missão a curto prazo não faz sentido, não tá só falando da parte da pessoa, mas sim falando que os locais, as pessoas que estão lá, se sentem abandonadas quando o pessoal vai embora. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, fica ali 1 semana, 2 semanas, 3 meses, mas depois vai embora e que as pessoas sentem falta e etc. E tem esse abandono. Mas algo que vocês estão trazendo é sobre a importância das missões relacionadas à igreja local. Com certeza. Então, eu queria que vocês desenvolvessem um pouco essa parte da diferença de você ser enviado para um lugar onde não tem absolutamente nada, não tem uma igreja, não tem ninguém que recebe, você vai só lá ficar 3 meses e vai embora, do que a diferença de você ter uma comunidade local que você pode até enviar outros missionários ao longo dos anos e ver esse impacto a longo prazo com pessoas a curto prazo. Sim. Tá. Você quer falar? Eu posso começar? Pode começar. Beleza. Então, diferentes realidades, tá bom? Vamos falar a realidade que já existe uma igreja local.
quando estamos nessa missão, e qualquer pessoa esteja nessa missão, o objetivo, cara, é o avanço do reino de Deus. Então tem que jogar pra dentro da igreja. Isso aqui é uma responsabilidade local. Porque se a gente não tem essa clareza, se nas viagens as pessoas não tiverem essa clareza, vai se tornar só uma viagem, não é uma viagem, é pra concluir uma missão. Então tem que empurrar pra dentro da igreja local. Só que assim, a gente precisa entender, por exemplo, na Ásia, nos lugares que a gente ia, cara, a gente subia os Himalaias, no meio do nada. Tô falando de 15 horas de ônibus, mais 2 horas de caminhada, mais 2 horas de jipe. Eu tô falando a gente tá no meio do nada. É assim, a igreja local, às vezes, são de 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Então, existe sim uma super demanda que é deixada pra trás, às vezes, por conta da realidade. Mas, cara, essa é a realidade. Tipo, o que eu vou fazer? Não... Então você tá me falando que é pra eu não ir Não, só porque eu não vou conseguir depois. Então eu não vou pregar o evangelho. o cara tá no meio de nada, velho. Como é que você... É isso, é exatamente isso. É um compromisso que a gente precisa assumir. E esse compromisso, ele vem de algumas maneiras. Primeiro, e eu não posso subestimar isso que a Gabi falou. A palavra de Deus nunca volta vazia, cara. Uma semente, a gente precisa crer que o Senhor vai... o Espírito Santo vai plantar aquela semente ali e aquilo ali vai multiplicar. Então, assim, a igreja local, ela vai ter a demanda de absorver tudo isso aqui que tá acontecendo, as pessoas chegando. Só que, beleza, eu volto pra casa, correto? Vamos supor, eu volto pra casa. Mas... será que eu não posso manter o meu compromisso com aquela igreja local, com aquele pastor, enviando recursos, treinando, enviando pessoas para lá para poder continuar enviando materiais? Então, se a gente tem essa mentalidade, a gente começa a quebrar esse tipo de argumento, entendeu? Muito bom. E eu acho que vale a pena você falar, Tapias, que a gente hoje, como Dunamis, nós mantemos relacionamento com contatos recorrentes. Sim. Então, a gente não manda as pessoas para lugares aleatórios. Na verdade, a gente tá praticamente mandando pessoas para os mesmos lugares todos os anos. Sim. E isso é muito importante, porque a gente tem relacionamento muito sólido. E a gente só manda para um novo lugar, por exemplo, se a gente vê que tem chance de construir um relacionamento a longo prazo. Então, vou dar o exemplo que eu falei da Inglaterra. A gente mandou o primeiro time pra lá no início de 2022. A gente mandou o primeiro time, serviu em várias igrejas, conectou com várias pessoas. E a gente tem mandado 2 times por ano, desde 2022 pra lá. Então já foram 6 viagens até agora lá. Indo pro 4º ano agora. Sim, indo pro 4º ano agora. Então, a gente tá indo... Não, desde 2022. 2022, 23, 24. 3 anos, 2025 indo pro 4º ano. Isso. Então, a gente tem visto... Você é de exatas, então. Calma, põe uma calculadora. Eu só, quando falo de número, eu só concordo. Mano, falei de número, tá pensando assim, ó, é isso aí. O evangelho é lindo. É por aí. Pregar o evangelho, galera! Mas a gente tem mandado os times pra lá recorrente. Então, a gente tem criado um relacionamento. Então, hoje, por exemplo, o que a gente tem uma troca. Então, vai time pra lá, eles mandam feedback. Eles falam, esse time aqui foi muito bom. Isso é muito bom. Pode mandar pessoas que saibam fazer mais adoração. Faltou pessoas que possam ministrar adoração nas igrejas. Então, tem esse relacionamento e esse feedback. Outra coisa que a gente tem, eu tenho, inclusive, que eu fui pra Inglaterra agora há pouco, grupo com os contatos, onde eles mandam, fulano que vocês pregaram o evangelho e começou a vir pra igreja, fez isso, foi batizado, tá fazendo o curso da Bíblia. Então, a gente tem esse acompanhamento. Tem um follow-up. E o que você falou aqui é muito importante, que existe uma pré-demanda já comunicada, na verdade, dessa igreja. Com certeza. Então é tipo, cara, estamos precisando de líderes de adoração para fortalecer. Porque eu acho que uma coisa que a gente não falou até agora, né? A gente falou do equipar, a gente falou do ativar, a gente falou do discipular, mas talvez o quarto é o servir. Que é você mandar um grupo de 10 pessoas para reformar uma igreja. Parece talvez tolo, mas você tá acelerando, na verdade, com todo esse processo. O que demoraria 2 anos para acontecer numa igreja, você tá fazendo no conteúdo de ensino, na ativação do evangelismo, de trazer novas pessoas, e até na estrutura. Com certeza. Tipo, cara, vamos fundar o grupo de louvor aí, porque os caras não têm. E pra isso aí, qualquer categoria de pessoas consegue participar. Às vezes o cara de longo... Assim, o cara não tem chamado nenhum pra missões. Tipo assim, brother, você não vai. Mas você consegue bater um martelo lá pra poder construir aquela casa. Você pode passar 3 meses, Você consegue passar 3 meses pintando, capinando o negócio, levantando, batendo uma... Você consegue. Que é onde eu queria chegar, que você não precisa ter um chamado missionário pra ir fazer missão de curto prazo. Não, senão a gente não teria metade dos alunos do DSM. Não, eu acho que isso é importante. Eu participei de uma missão, a gente falou de curto prazo há 3 meses, né? Mas eu participei de uma vez de curtíssimo prazo, que eram 5 dias. Porque quando aconteceu o desastre lá em Brumadinho, cara, tava tudo na lama. Ou agora,
por exemplo, que a gente tem no Rio Grande do Sul, tudo debaixo de lama, a gente mandou etc. de E a lá. gente precisava mandar. A Zion mandou, na época eu fui com outro pessoal também, e eu lembro que a gente chegou lá e o nosso trabalho era reconstruir uma casa. Foram 25, quase 30 pessoas para conseguir reconstruir uma casa. Então a gente foi uma vez pra demolir tudo que tinha, tirar, limpar o terreno, etc. E na outra vez pra conseguir colocar as portas, janelas, pintar, etc. Pra fazer aquilo que demoraria meses, mas com um time de 25 pessoas. E a gente impactou a casa de uma família. E assim, eu tenho testemunhos incontáveis desses 10 dias que a gente passou contando as 2 viagens. E a galera, cara, a galera subestima demais Não tem como o subestimar. poder de você ir, nem que seja 5 dias, nem que seja pra você ir, cara, lá limpar lama, fazer o que Exatamente. tiver que fazer. Imagina a vida dessa pessoa se eles tivessem falado, não, 5 dias é muito pouco, não vale a 5 pena, dias não vai dar muito pra fazer pouco. nada. Missão é curto prazo, precisa ser a longo prazo. Não, cara, tem aqui no Brasil. Se você quer É exatamente isso. investir no reino de Deus, você pode fazer isso de uma maneira. Eu posso compartilhar um Claro. testemunho? Com Com certeza. certeza. Beleza, a minha primeira viagem missionária. Eu tinha. Mano, eu era 10 anos mais novo, 18 anos. Caramba, tô ficando velho. Não. Uau, Você tá ficando maduro. tô ficando maduro. Meu Deus. Cara, Camboja, primeira viagem missionária. Deus deu uma palavra pra gente. Cara, a gente não tinha todos os recursos. Fomos com uma palavra de Deus, assim, fé total e risco. E foi bem na semana onde estava acontecendo. Isso aqui foi 2014, se eu não me engano. 13, 15, alguma coisa assim. Atentado no aeroporto da Turquia. Se eu não me engano, estava acontecendo Olimpíadas do Rio. Alguma coisa no Rio, Jogos Olímpicos, era Olimpíada, Copa, aqui no Brasil. Pan-americano? Eu não lembro o que era. Era algum evento no... 2018? Não, 14. 2014 era a Copa da África do Sul. Não, 13 então. 15. Olimpíadas. Olimpíada. Tava acontecendo algum evento. Tava acontecendo algum evento. Algo tava acontecendo por Algo aí. estava acontecendo. Ó, algo sempre está acontecendo. Meu Que Deus! Você percebendo ou não. Caramba! Entendeu? Então fica ligado. velho. Arrepiei. Meu Deus. Beleza, tava rolando alguma coisa. Aham. Eu lembro disso porque explodiram uma bomba no aeroporto da Turquia e começou a ter ameaças de que explodiriam também no Brasil. E a gente foi viajar logo nessa leva. Não tínhamos os recursos, fomos por fé, preparamos assim, cara, mala de cuscuz, feijão, biscoito para passar 3 meses. A gente foi literalmente com o dinheiro do visto, $30, 20 ou $30 no Camboja. Na ida para lá, a gente teve que parar na Turquia, né? E qual que foi a parada? Nós iríamos para poder reformar uma escola. E amigos nossos que estão lá até hoje, Everson, Dani, que moram lá no Camboja, na Ásia. Eles Grande têm abraço, Everson e Dani. grande abraço. Cara, assim, pessoas que realmente têm feito uma diferença gigantesca. E a gente conheceu eles e eles falaram, cara, vem pra cá, a gente precisa reformar uma escola. Beleza. Esse era o objetivo da viagem. Então a gente precisava de recursos não só para ir, mas para poder reformar a escola. No meio do caminho, na Turquia, a gente não tinha todo o recurso. Milagrosamente, nós começamos a conversar com um cara no aeroporto. A gente tinha combinado de que não falaríamos que éramos missionários, porque estava acontecendo aquele BO todo. E aí, no meio dessa conversa, tô encurtando muita história, no meio dessa conversa, chega um cara no aeroporto, olha a mochila de um amigo nosso e fala assim, cara, você tem a bandeira do Nepal na tua mochila. Por que você tem essa bandeira? Aí ele fala, cara, eu sou missionário, fui pro Nepal e tal. Já- Beleza. O combinado foi por água abaixo. Sabe o que o cara fala? O cara fala assim, cara, é sério que você é missionário? A minha avó era missionária. Eu tenho um chamado missionário na minha vida e eu nunca respondi esse chamado. Eu decidi ganhar dinheiro. Eu sou um empresário de sucesso, eu tenho muito dinheiro e eu não sei para onde vocês estão indo, mas eu gostaria de financiar esse trabalho de vocês. Naquela hora, no aeroporto, a gente recebeu todos os recursos para 3 meses. Só que, além de 3 meses, esse cara financia essa escola até hoje. Eu tô falando de uma viagem de 2014, 2015. Então, assim, alimentando, se eu não me engano, 100, 150 crianças todos os dias. Com não só alimentando, mas assim, ensinando crianças, pagando materiais escolares. Então, se eu subestimo o impacto de 3 meses, eu tô jogando todas essas vidas aqui fora. Faz sentido? Muito bom. Fica com essa aí, ô vacilão. É o que o Teófilo sempre fala, que a gente tá uma conexão de sim. viver o chamado de Deus pra nossa vida. Mas o que você falou agora, pra mim, chama atenção no sentido de um missionário que tava lá a longo prazo,
vivendo daquilo ali numa obra, ele dependia de pessoas que fossem a curto prazo para conseguir executar o trabalho e acelerar o trabalho. E uma coisa que a gente tá falando aqui, talvez a gente subestima, é o quão falta pessoas na rua. E quando eu digo rua, é tipo assim, cara, falta a gente encher mais os aeroportos, falta a gente encher mais as rodoviárias, falta nós como jovens evangélicos cristãos circular. Então às vezes a gente tá muito preso na nossa igreja local e a gente não tá avaliando o poder da gente estar dentro de um ônibus, de um avião, num carro, circulando. E fazendo essas conexões que aceleram o avanço do reino, porque provavelmente se você está assistindo aqui a gente no Hangout, você tá numa igreja que tem uma condição boa, você tá numa igreja que tem uma internet, pelo menos, então você não estaria assistindo a gente. Tem igreja que não tem essa infraestrutura. Tem gente que nem luz direito tem. Os caras estão fazendo culto à luz de velas. E eu ir pra lá e acelerar esse processo também é servir o corpo de Cristo. E você tocou no ponto que eu queria entrar, que é a questão do recurso financeiro. Muito bom. Porque o terceiro argumento que a galera fala é que missão a curto prazo é desperdício de recursos. Essa pergunta é boa. Porque você tá gastando dinheiro com avião, você tá gastando dinheiro com um bando de coisa, mas esse dinheiro poderia ser usado para coisas muito maiores. A Tapia tá chorando. E assim, a gente podia estar financiando outras coisas. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que você que falou isso, pode colocar aqui nos comentários pra que você tá usando esse dinheiro, então, da passagem de avião. Se você pode usar pra coisas melhores. Você fala aqui pras 1.000 e poucas pessoas que a gente viu sendo salvas no DSM, onde você tá usando seu dinheiro? Que assim... Nossa, gente. A minha pergunta é assim, quanto custa uma vida? Muito bom. Tipo, quanto custa uma vida, sacou? Eu concordo, são muitos recursos, mas eu não posso minimizar a vontade do Senhor de ser encontrado por aquele povo numa questão financeira. Porque o Deus que dá a visão, ele vai dar a provisão. Sacou? Com certeza. Então, vamos ser sinceros, é muito recurso. Sim. É muito recurso. Obviamente é muito recurso. Mas o quanto vale o impacto local naquela cidade? Quanto vale aquelas vidas que foram impactadas? O avanço do reino, a igreja crescendo, pessoas sendo salvas, essas crianças que estão sendo alimentadas até hoje. Sacou? Então, eu acho que as pessoas que têm esse argumento, elas primeiro têm... Eu tenho esses argumentos. Eu já tive, na verdade, esses argumentos de tipo, cara, é muito dinheiro. Sim, é bastante dinheiro, mas nós servimos o Senhor que tem todos os recursos. Entende? Tipo, ele é o mais interessado em ser encontrado nas nações. Ele é o mais interessado em ser encontrado por essas pessoas. Então, eu acredito que a gente não pode usar só o argumento do recurso. Obviamente. Porque assim, se a gente fosse botar só no papel, cara, uma viagem missionária a curto prazo, ela vale bastante recurso, mas o impacto dela a longo prazo é gigantesco. Tipo assim, eu continuo batendo nessa tecla, sacou? Então a minha pergunta é, o quanto vale uma vida? É muito. E também você subestima também o que Deus pode fazer. Porque a gente estava falando sobre o impacto pessoal, a gente vê pessoas que talvez nunca na vida conseguiram comprar algo pra si, sempre, tipo, precisando e batalhando por dinheiro. E quando toma essa decisão, não, eu vou servir a Deus em algum lugar, em alguma nação, vê um romper financeiro gigantesco. Então, prova do caráter provedor de Deus e a vida daquela pessoa é transformada a partir dali. Porque ela teve uma revelação de quem Deus é e ali acabou com a mentalidade dela de órfã e ela foi enviada. E tem esse lado também que o Gabriel falou, de que se eu não vou usar meu dinheiro pra investir na expansão do reino de Deus, eu vou usar pra quê? Se eu não vou usar pra ir e fazer aquilo que Jesus falou, as últimas palavras de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho, eu vou fazer o quê com o meu dinheiro? É claro que você tem que investir em coisas do seu lado também, em obras sociais, com certeza, mas você ir pregar o evangelho é você fazer isso também, é você expandir o reino, é você servir a É uma igreja. obra social. E gigantesca. Você tá indo pra salvar perdido, pessoas estão indo pro inferno. É algo muito grande. Então é algo que vale investimento. Isso também não pode, a gente obviamente não pode desconsiderar o fato de que existe sim uma necessidade de um compromisso de investimento financeiro a longo prazo. Isso, a gente não está tirando isso aqui da equação. É real, é factível, o nível de investimento em missões é muito baixo. Existem alguns estudos, bem antigos, eu não sei quanto que está hoje, mas eu estou falando de alguns anos atrás, um estudo que comprovava que o investimento do brasileiro cristão em missões era R$2 a R$5 ao ano. Então, Repete isso, por favor. o investimento do brasileiro cristão em missões
é de seria de 2 a 5 reais. Isso aqui é uma pesquisa por ano. Alguns anos atrás, eu não sei quanto que está hoje. Mas, vamos lá. Existe uma demanda real para um investimento em missões. Isso aqui é muito factível, mas se eu paro de fazer viagem a curto prazo para colocar todos os recursos aqui, eu estou resolvendo parte do problema. Aí o problema que eu estou tendo para cá, eu estou jogando para cá, porque agora a gente tem muito recurso, correto? Não tem quem vá. E a gente não tem pessoas que vão. Então, assim, a gente precisa conseguir balancear e assumir a responsabilidade dos dois. Um dos argumentos uma das coisas que eu e a Isa oramos alguns anos atrás, quando a gente entendeu que o Senhor estava transicionando a gente, porque nós moramos na Ásia, depois nós retornamos ao Brasil, começamos a trabalhar nas escolas, treinando pessoas e ficamos indo e voltando para a Ásia por muitos anos. E eu vou falar que uma das coisas, não foi a única, foi uma das coisas que o Senhor ministrou no nosso coração para poder permanecer no Brasil, foi essa transição eu estou tirando vocês desse lugar de ir e voltar, e agora os recursos que vocês usariam, vocês vão colocar na vida de outras pessoas. Então, houve um diálogo com o Espírito Santo, tá ligado? Houve aconselhamento com os nossos pastores, houve diversas conversas, porque a gente tinha graça para aquilo. E em determinado momento a gente sentiu que estava perdendo a graça, assim, a graça no sentido de... um favor mesmo. O favor, entendeu? E a gente conversou e falou, baby, e agora, que tal a gente pegar esses recursos e investir a longo prazo de fato nas vidas que estão lá? Foi uma transição, mas eu não posso desconsiderar, não é um nem o outro, são os dois. Eu acho que o que a gente pode tirar disso é que todo cristão deve pregar o evangelho, independente de onde esteja, seja uma missão a curto prazo, seja nas universidades, nas escolas, o seu trabalho é pregar o evangelho. Segundo, você precisa estar inserido em missões, seja indo ou seja investindo. Eu lembro que eu estava conversando com o Gabe, que é um dos nossos amigos que passou aí que lidera o Dunamis Bible Rush. Já tá aí. Talvez quando você esteja ouvindo esse episódio já esteja, então você pesquise Dunamis Bible Rush. Mas é uma pessoa que praticamente nasceu, cresceu em missões, e a gente estava tendo uma conversa. Num dia que a gente foi pra farm, acho que o Nick foi dar alguma aula, alguma coisa assim, e ele teve uma conversa comigo sobre essa questão que aí também é um pouco polêmico, se vocês quiserem abordar depois, que é missionários trabalharem para ter recursos para as missões. E aí ele falou assim, cara... toda a galera que trabalha, então dá aula de inglês, faz isso, faz aquilo, dá a desculpa de que Paulo trabalhou, construiu tendas, etc. Mas isso foi um período muito curto da vida de Paulo e que, na verdade, faz parte do corpo de Cristo você investir em missões. E aí vocês podem trazer alguns exemplos, tanto na Bíblia, que a gente estava conversando aqui antes, mas o questionamento que ele me trouxe foi, olha ao seu redor, todos os seus amigos cristãos. Qual a porcentagem que você sabe que eles investem em missões? E eu parei pra pensar, falei, cara, isso é muito pouco. Eu consigo contar nos dedos aqueles que eu sei que falam, invisto na vida de missionários. E isso foi algo que, depois dessa conversa, me marcou muito, que eu cheguei em casa com o Nick e falei, olha... por mais que a gente investisse em missionários, a gente sempre, quando vinha coisa do GSM ou qualquer coisa, a gente sempre investiu em missionários, mas a gente nunca separou um pedaço da nossa renda única e exclusivamente pra isso. E foi a partir daquela conversa, eu falei assim, cara, isso vai mudar. Então a gente separou uma porcentagem da nossa renda para investir em missões e ponto. É como se fosse, então a gente tem o dízimo, tem o investimento disso, daquilo, e também investimento em missões. Então, se todo mundo pudesse parar e realmente separar um pedaço, e assim, não importa, não tenho muito, cara, pode ser ali 10, eu não sei quanto você ganha, pode ser 15 reais, 150 reais, aquilo que você conseguir investir em missionários, que você sabe que estão frutificando no campo, qual é o nível da transformação que a gente não vai ver no Brasil e também nas nações. Muito. Tem um report do Barna, que ele soltou há quase uma década, que a gente já tem o dobro de pessoas e o triplo de recursos para cumprir a grande comissão disponível dentro da igreja. Quando a gente fala da igreja ocidental, nem contando a parcela ortodoxa, oriental ou católica, ele está contando a parcela evangélica nessa conta. E quando você olha para isso, essa mentalidade de você deveria dar uma cesta básica ao invés de pagar uma passagem, é uma cabeça de assistencialismo. E é uma cabeça
criada em escassez. Porque o número que você trouxe é perfeito, de R$2 a R$5 em emissão. Então por que eu preciso ficar contando moedinha? Porque eu tenho tão pouco dinheiro no sistema missionário no Brasil que eu preciso fazer esse tipo de argumento idiota. Que é, não, é que eu preciso pagar uma cesta básica. Eu não posso, porque eu não posso pagar uma cesta básica e pagar uma passagem. É isso. Eu não consigo pagar os dois porque não existe investimento em missões. E você que está assistindo, do fundo do nosso coração, gaste dinheiro com missões. A gente só precisa ter uma conversa como essa porque não tem investimento em missões. As pessoas não investem em missões. E quando eu falo investir em missão, é só você pensar o poder de se toda a sua igreja investir de 50 a 100 reais por mês em missões. Eu não tô falando de você dar R$1.000, eu tô falando de 50 a 100 reais por mês na sua igreja de 100 pessoas. A sua igreja de 300 pessoas, a sua igreja de 50 pessoas. O impacto financeiro que isso gera. E essa cabeça de assistencialismo, ela é uma cabeça que não pensa em consertar os problemas, ela pensa em remendar os problemas. Isso é bom porque, cara, é muito mais fácil mobilizar para levantar R$100 mil para 1, 2 viagens do que você mobilizar para fracionar isso aqui ao longo do ano, 2 anos, 3 anos e sustentar uma missão a longo prazo. Faz sentido? Porque é a mentalidade de emergência. Obviamente, eu não tô menosprezando aqui R$100 mil. É muito dinheiro, mas o apelo cara, a gente tem que ir agora para poder fazer isso e resolver esse problema. A gente tá muito acostumado a resolver problema e não antecipar problema. Investir. Se eu antecipo o problema, eu levanto 100, 200, 300 reais, R$1.000, mas eu fraciono esse negócio aqui em 2 anos, 3 anos, 5 anos, sendo fiel no longo prazo para poder causar um impacto. Posso ser polêmico e ousado? Meu Vai, manda, Nick. R$100 mil não é dinheiro nenhum. Sim. Porque é importante falar isso aqui, porque a nossa cabeça de brasileiro é uma cabeça tão de pobreza que valor grande, ele assusta. Ele ofende. E você tá correto. Eu errei. Fui moleque. Você tá perdoado. Fui moleque, errei. Eu tive uma conversa, tipo assim, cara, quando a gente fala de vamos intervir em Marajó, a segunda pergunta que eu preciso fazer é quanto custa essa conta? Quanto custa a conta pra redimir um espaço como Marajó? E a gente vai falar que... Porque isso daí foi um negócio que aconteceu no Descende, por exemplo. Nossa, o dinheiro desses estádios poderia estar sendo... primeiro que não é tanto dinheiro assim. Agora, vamos falar de alguns milhões. Meu irmão, alguns milhões não fazem nada. Alguns milhões não transformam nenhuma cidade de 10 mil habitantes. Entendeu? Tipo, você não faz nada. Porque quando a gente tá falando de transformação, eu tô falando de infraestrutura, eu tô falando de educação. Saneamento básico. Eu tô falando de saneamento básico. Por exemplo, Marajó não tem saneamento básico em toda a estrutura. Uma conta de saneamento básico, o marco do saneamento básico do Brasil, assinado em 2020 para 2022. Sabe quanto era o marco do saneamento? Não. 650 bilhões de reais. Caraca. Para colocar saneamento básico no Brasil inteiro, porque só 47% da população do Brasil tem saneamento básico. Meu irmão, eu estou falando de uma conta que nem o Elon Musk paga. Ai, não, o dinheiro dos bilionários. Irmão, pra colocar privada na casa das pessoas, se eu juntar o Jeff Bezos e o Elon Musk, porque essa conta hiperfatura no tempo, então não é só 650 bilhões, e eu não tô falando da privada na casa do cara, eu tô falando do cano, do saneamento. Mas pra colocar a privada, nem o Jeff Bezos, nem o Elon Musk, de mão dadas com o Bill Gates, pagam isso pra gente ter no Brasil. Eu não tô falando de mundo. É muito dinheiro. É muito. Vamos falar de infraestrutura, vamos falar de estrada, vamos falar de educação. Um dos problemas que a gente tem nas Ilhas do Marajó é a impunidade. Por que o pai vende o filho? Porque ninguém vai prender ele. Então vamos prender. Então vamos construir delegacia, vamos botar delegado, vamos construir presídio, porque a gente tá em hiperlotação. Um presídio de 800 pessoas, sabe quanto custa? Eu descobri isso. Custa 20 milhões. Para 800 pessoas. Mês? Que? Não, para construir. Construir. Sem a taxa de manutenção mensal disso aí. Então quando a gente fala assim, vamos mudar uma região, meu irmão... Você quer mesmo mudar? A base missionária, a missão, ela é a semente que começa. Mas pra falar de transformação e missão no Brasil, a gente tem que começar a falar de dinheiro. Não, e eu acho que a galera... Pensa assim, vai fazer uma reforma básica na sua casa. Reforma o banheiro da sua casa pra você ver o quanto você não vai gastar. Então, uma arquiteta aqui falando, a gente estava recentemente no litoral e a gente viu a prefeitura ia fazer um observatório para ensinar as crianças sobre baleia, porque passava baleia, jubarte, etc, etc. E aí a gente perguntou quanto é que era de recurso alocado para fazer a fundação, só a fundação do espaço, tá? Só a fundação. Então, colocar ali as estacas para baixo, etc, e deixar um piso nivelado. 1,5 milhão só para a fundação de um espaço que não é tão grande assim. Então, a parte civil no Brasil, ela é muito cara.
E imagina você for fazer qualquer coisinha, se você for fazer uma escola, um Por isso você falou, primário, vamos uma reformar creche. uma escola, vamos sustentar esses alunos. Meu irmão, você não tá entendendo o É quanto muita grana. de É muito grana. dinheiro. É isso aí. E a gente subestima de, cara, é tão simples. Então, assim, você que tá em casa, eu recomendo que você converse com o seu marido, se você é casado, ou que você faça o seu plano aí financeiro e separe uma porcentagem para investir em missões. Isso aí não é nem oferta. Então eu tô falando uma porcentagem para você investir recorrentemente. Isso é diferente de quando alguém tá precisando e aí você tem ali um espacinho para pagar uma passagem, para dar ali o primeiro mês de moradia daquela pessoa. Mas se você separar fielmente uma porcentagem, você e toda a sua igreja, a gente consegue ver uma transformação mais rápida e entender. E aí eu faço um apelo também para os empresários, para as pessoas que trabalham. Cara, você que tem loja de material de construção, você que tem uma empreiteira, você que é arquiteto, engenheiro, cara, hoje o que a gente mais precisa no Rio Grande do Sul são pessoas de materiais de construção, engenheiros, Isso é bom. arquitetos, pessoas da construção civil, porque tudo foi danificado, você precisa construir tudo de novo. Então, assim, você pode sim participar de missões com Sim. aquilo que você tem hoje. E tomar cuidado pra não ofertar, pra não orar por coisas que a gente não tá disposto a ofertar. Isso é forte. E um dado também é que uma das maiores causas dos missionários que abandonam o campo missionário é por finanças. Muito bom. Então é falta de finanças. Então até missionários que têm chamado longo prazo para as nações são afetados, não ficam longo prazo porque falta finanças. E aí também tem essa mentalidade que o brasileiro tem muito de que para você ser missionário só é válido se você vai passar fome, se você vai andar descalço, sem roupa e vai passar necessidade. Sendo que não é isso que Jesus Missão fala. é sinal de pobreza. Exato, e não é isso que Jesus fala. Você vê na Bíblia aqui, de Mateus 19, 29, fala: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus, ele fala sobre essas pessoas. E você tem que olhar para o missionário não como aquele que tá fazendo mais do que obrigação. Todo mundo deveria estar fazendo, né? Mas é a pessoa que tá indo para outra cultura, tá sofrendo um choque cultural gigantesco, o que não é fácil. Nossa. Tá deixando a casa para trás. Tem gente que deixa emprego, que deixa uma vida estável para cumprir o ID, para fazer a palavra de Deus. E a gente olha para essa pessoa e acha que ela não é digna de R$50. Exato. Vai ler 1 Coríntios 9, quando Paulo escreve para os coríntios que fala: não é justo que eu receba para comer e beber, que eu e Barnabé possamos também ser sustentados. Ele fala: não é justo que alguém vá à guerra sustentando seus próprios custos. Isso está, se não me engano, no versículo 10. Isso daí é importante. Tipo, cara, não faz sentido eu mandar alguém pra guerra pedindo pra ela pagar pela munição. Se eu tô mandando ela pela guerra, ela já tá com a cabeça pra fora. Ela já tá com a arma na mão. O mínimo que eu posso fazer é pagar pelo fuzil e pelo coturno. Completamente. Mas antes da gente ir na verdade, indo para o final, eu queria muito que a gente trabalhasse essa questão da transformação da pessoa. Que eu sei que vocês têm testemunho sobre isso. De que a gente falou bastante do que a igreja recebe, do que o lugar recebe, do objetivo da missão. Mas existe uma transformação que acontece Muito no grande. indivíduo quando ele passa 3 meses Ela volta à mesma, nação. ela não acreditava em Deus. Não, mas a Tapas, ela tem um testemunho bem legal aqui nessa mesa. Caramba, Gabriel. Não, mas posso começar com parte do seu testemunho? Pode. Porque a Desculpa, Gabi. Tápias, ela foi encontrada... Não é tápias, é tápias. De Tápias, acordo com tilápias, o nosso- você escolhe. A Tápias, ela foi encontrada numa festa. Sim. Tá? E ela foi encontrada numa festa pela galera que o Nick andava. Então foi você, né, baby, que tava, Não, que tava lá? não tava no dia. Não tava no dia? Mas eles tava, não? tinham... Não sei se eu tava no dia. Eu acho que você tava. Então eu tava também, no dia. Eu também acho que você tava, enfim. Mas foi encontrada e, assim, era um bando de adolescentes que entenderam que eles são missionários onde eles estão. Então, eles invadiam festas pra orar pelas pessoas, as pessoas ficavam sóbrias, havia cura, Sobras de havia todinho, muito todinho, galera. havia Todinho cura, fermentado. enfim. E Tápias foi encontrada nesse espaço por adolescentes que entenderam que eles eram missionários onde eles estavam. Sim. E aí, enfim, continua. Sim, e isso... Eu já acreditava em Deus quando fui pra missões, já era crente. Mas isso tem parte disso que era verdade, porque eu não via essa necessidade apesar de ter feito parte disso, de ter sido encontrada, eu ainda não vivia essa realidade de, cara, eu preciso fazer alguma coisa além da minha vida, da minha zona de conforto aqui. E quando eu fui pela primeira vez em 2020, em missões a curto prazo, que eu vi a necessidade das pessoas, eu falei, as pessoas estão realmente precisando muito de Jesus e de ajuda.
a minha visão mudou completamente. E daí eu falei, cara, eu preciso comprometer minha vida pra isso. Eu preciso dar minha vida pra fazer isso daqui. E é uma transformação gigantesca, porque você sai, quando você vai a curto prazo pra um lugar, às vezes você não tem condições de ficar 1 ano, 2 anos, mais tempo. Mas se você sai da sua casa, do teu conforto, e vai pra um lugar pregar o evangelho, você vê o quanto as pessoas estão carentes de Deus. Até em lugares, Inglaterra, que é um lugar que você pode falar, não precisa de Deus, tem tudo. Não, as pessoas lá estão literalmente contra Deus. Não é nem mais uma nação sem Deus. Eles estão contra. Então você vai pregar o evangelho nas ruas, as pessoas vêm com tudo contra você. Elas não querem saber de Deus. E a nação tá decaindo muito por causa disso. Então quando você vê o impacto, sua mente abre. Então você deixa de ser aquela pessoa fechada na tua bolha e você entende que o mundo é muito além do teu umbigo. E aí você começa a ser muito mais efetivo pro reino de Deus, pra expansão do reino de Deus. E até, pode trazer já testemunho de pessoas que a gente encontrou? Nossa. Tem pessoas, a gente tava agora recentemente na Inglaterra e a gente tava fazendo evangelismo num parque. E a gente encontrou um homem, a gente tava fazendo adoração, e esse homem parou pra ouvir a adoração, a gente conversou com ele. Ele não tava muito interessado no que a gente tinha pra falar, ele tava meio desnorteado. Só que depois a gente encontrou ele de novo quando a gente tava indo embora do parque. E a gente começou a conversar com ele, começou a falar com ele de Jesus, e ele começou a abrir a vida dele. Então ele era DJ, viciado em drogas. Ele tava meio desnorteado. Desnorteado. Essa é a maneira educada de falar noia. E ele tava lutando pela custódia dos filhos. Só que ele não consegue a custódia porque ele era viciado. Sim. E aí a gente pregou o evangelho pra esse cara num sábado. No sábado ele entregou a vida pra Jesus nesse parque. Caramba. E aí a gente virou pra ele e falou, por que você não vem encontrar a gente na igreja amanhã? A gente vai estar no culto nessa igreja, nesse endereço. Vai lá encontrar a gente. Ele ficou meio, vou ver, vou pensar. Na hora, quando a gente saiu, a gente falou, acho que ele não vai. Ele não vai querer ir. Mas a gente orou por ele, enfim. E aí, no domingo, quando a gente tava lá no culto, esse cara, ele aparece lá no culto. Ele senta lá perto da gente, ele faz parte, ele conheceu os pastores da igreja, conheceu os líderes da igreja, sentou lá no culto, e o culto inteiro, ele ficou quieto. Imóvel. Mudo, imóvel, não falava nada. Quando terminou o culto, a gente foi falar com ele, ele falou, isso era tudo o que eu precisava. Isso era tudo o que eu precisava. E ele compartilhou o quanto ele se sentiu família na igreja. Ele falou, eu vou voltar mais pra cá, eu quero ficar aqui. E aí, na semana seguinte, na quarta-feira, ia ter um pequeno grupo na casa do contato que a gente tava. E ele mandou mensagem falando, tem alguma coisa que eu posso fazer durante a semana? Eu preciso esperar até domingo. Tipo, o cara foi tão impactado pela igreja e por ter entregado a vida pra Jesus, que ele falou, eu preciso de mais. Ele foi no pequeno grupo na casa e descobriu que no dia seguinte a gente ia fazer evangelismo de novo. E ele falou, posso ir? Ele falou, mas eu não sei se eu posso fazer isso, né? Porque eu acabei de aceitar Jesus. Aí a gente falou, seu testemunho tá fresco. Vai pra rua e conta pras pessoas que você viveu agora. Ele foi, ele participou do evangelismo com a gente. Ele tava lá até o último dia que a gente saiu daquela localidade. Então tudo isso que eu tô falando foi em uma semana. Sim. A gente encontrou ele no sábado e a gente foi embora no sábado. Ele tava lá sábado pra dar tchau pra gente. E quando a gente foi embora, no domingo, nosso contato mandou mensagem. Ele tá aqui no culto de novo. Uau. E até hoje a gente recebe mensagem. Ele não só tá no culto, como ele tá conseguindo espaço na custódia dos filhos, porque agora ele não tá mais usando Glória a droga. Ele não é mais DJ, deixou a vida dele. Ele tá fazendo escola da Bíblia lá na Inglaterra. Ele tá servindo na igreja todos os cultos. E ele tá super engajado. Então é uma pessoa, em uma semana, em um encontro no parque, em uma conversa, que teve a vida completamente transformada. Tá tendo a oportunidade de passar mais tempo com os filhos por conta de um encontro em um dia e um investimento de uma semana. Glória a Deus. Uau. E assim, cara, isso é muito poderoso, mas em outra partida, em curto prazo, você também tem muito impacto na vida da galera que vai, sacou? Tipo, isso aí é muito poderoso. É o que a gente falou no começo, o quanto vale uma vida, né? A vida desse cara foi completamente transformada. Mas, falando da perspectiva da pessoa que vai, ela é completamente transformada também. Então, você está falando de uma experiência transcultural. Você está além do teu contexto natural. Então, você está entendendo outra cultura, você está entendendo os desafios de outra cultura. Você vê a realidade do evangelho naquele lugar, te faz valorizar mais a Bíblia. Muito mais. Cara, eu lembro que a minha primeira viagem, eu não podia abrir a Bíblia no país que eu fui, cara. Então isso aqui, só o fato de eu não poder abrir a Bíblia lá me fez valorizar mais a Bíblia. Falei assim, mano, eu preciso tomar vergonha na minha cara e ler esse negócio. Eu preciso cuidar mais disso aqui. Então, existe sim um impacto gigantesco na vida da pessoa que também vai. E se você estiver escutando aqui, você estiver preparando as suas férias, uma viagem, cara, pega o recurso das tuas férias que você vai ir pra Disney, vai pra uma viagem. Procura um lugar para você servir, para você usar o teu tempo, o teu talento, o teu tesouro. Seja uma semana, 1 mês, 2, 3 meses, o tempo que você tiver disponível aí. Pega esses recursos, encontra uma missão que está a longo prazo, uma igreja que está fazendo algo, invista lá. Você vai ver e vai comprovar que sim,
em 2, 3 semanas, meses, a sua vida vai ser transformada e existe sim impacto em curto prazo. Muito bom. Algo... Eu tô ficando emocionada aqui, porque eu tô lembrando dos testemunhos, enfim. É muito lindo ver aquilo... Cara, Um dos dias mais impactantes, assim, que eu tive foi o dia que eu tava na farm. E foi o dia final dos recursos. E ver todos aqueles missionários celebrando porque uma conta absurda foi paga por uma pessoa aleatória que quis simplesmente pagar. E você viu os missionários chorando. E eu comecei a chorar junto, porque eu virei e falei... Cara, eles estão indo, mas parece que eu tô indo junto com eles. E ver esse milagre acontecendo. E você vê que as pessoas os mais dispostos, assim, são os missionários. Eles estão ali... corpo, alma e espírito, só esperando com que outras pessoas também venham ser levantadas junto com eles. Então, é muito poderoso. E eu acho que falta também o cristão se lembrar de que a gente está aqui porque missionários foram enviados. Sim. Um dos meus versículos favoritos está aqui. E aí, depois eu faço uma pergunta final para vocês, mas fala lá em Romanos 10, do 14 ao 15, que é: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, que a gente possa entender de que se a gente está ouvindo o evangelho aqui no Brasil é porque veio gente. Jesus não nasceu aqui, os apóstolos não começaram aqui, então nós somos frutos de missionários. Sim. E que a gente possa continuar propagando isso. E aí eu faço uma pergunta final para vocês, que é: beleza, eu quero fazer missões, seja a curto prazo ou a longo prazo. O que eu posso fazer? Como que eu posso me capacitar? Quais são as ferramentas que eu preciso? E como que eu posso chegar nesse lugar para viver tudo isso que a gente está falando aqui, porque é uma realidade e está disponível para você. Você quer falar, Gabi? Posso falar? Faço DSM. De Não, graça. brincadeira, mas de verdade. Turma de 2025 aberta. Link na descrição, aqui. QR Code na tela. Já está o processo seletivo aberto. São vagas limitadas na Dunamis Farm. O que pode acontecer em um ano, só Deus pode te falar, mas eu sei que sua vida vai ser transformada. Tá aberto. E já temos alunos, né? Então as vagas estão realmente indo. Então se fosse você, eu corria. Mas de verdade, acho que a primeira coisa que é importante é isso que o Gabriel falou. Para de pensar muito, primeiro de tudo. Para de ficar overthinking. O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso disso. Só procura pessoas que já estão fazendo isso. É meu primeiro conselho. Se você nunca fez uma viagem missionária, eu não aconselho você a ir 100% sozinho. Com certeza. Para outro lugar. Zero aconselhado. Encontra igreja local, encontra pessoas que já estão fazendo isso, um grupo, vai junto com esse grupo. E se você não tem condições, não conhece nenhum tipo de grupo, começa a fazer onde você mora. Faz no teu bairro, faz no seu trabalho, começa a pregar o evangelho. Porque você precisa conseguir... Quando você começa a pregar o evangelho, você começa a ver a transformação das pessoas com a pregação, você é completamente transformado e você vai ser muito mais... ativado pra fazer isso. Você vai ter muito mais encorajamento pra fazer isso, porque você vai ver a transformação. Total. E seja equipado, procure escolas. A gente falou aqui do DSM, obviamente a gente tá promovendo DSM, mas é verdade, você precisa buscar um lugar onde também vai te dar não só ensino, mas vai te dar muitas ferramentas, vai te dar pessoas, vai te dar conexões. Então você tá falando de uma escola que tem conexões a longo prazo nas nações, que também podem virar conexões pra você. Você é chamado pra uma nação específica, você vai pra lá, você conhece uma pessoa que já tá fazendo isso há muito tempo. E procura uma escola. Na verdade, vem pro DSM. Eu tô falando, mas vem pro DSM. Tem o DSM, mas além disso, que é algo que a pessoa pode fazer é estudar inglês. Com certeza. Isso é muito importante, tá? Tem pessoas que chegam, inclusive, nas escolas e chegam... eu tenho chamado pros Estados Unidos. Legal, você tem visto? Não. Aí eu tenho fica chamado difícil, pra ir né, pras nações. Tem passaporte? Não. Cara, dá o primeiro passo. É que ele vai ser missionário coiote. O famoso infiltradinho na fronteira. É porque ele tem a fé de Felipe. Entendi. Transladado. Pra que um passaporte se eu não preciso pegar avião? Uau. Posso adicionar? Pode. Eu falaria passos bem práticos. Passaporte, inglês, com certeza. Se Deus está te chamando para um lugar específico, você precisa se preparar. Mas tenha também em mente que você pode usar a tua profissão.
os teus Muito bom, dons, muito bom. os teus talentos no local onde Deus está te enviando. Então, para pensar. A gente está falando de Rio Grande do Sul. A gente precisa de pessoas, cristãos, que sejam arquitetos, engenheiros, pessoas que estão ali dispostas a usar os seus talentos na reconstrução daquele negócio. Então, se a gente tem essa mentalidade de que a nossa profissão, aquilo que eu estudei, aquilo que eu fui para a faculdade, pode ser usado para a glória de Deus, eu abranjo, eu aumento o meu leque. O que a gente não pode fazer é reduzir todo mundo a tem que pregar o evangelho, beleza. A nação inteira se converteu, e agora? Quem vão ser as pessoas que vão cuidar das escolas? Quem vão ser as pessoas que vão cuidar da infraestrutura, da política, da educação, enfim. Então, eu tô falando, isso é muito básico, mas um dia a gente estava conversando com uma pessoa que ela era psicóloga, e quando a gente falou isso para ela falou, cara, eu nunca pensei que eu poderia usar a minha profissão para poder pregar o evangelho. Eu falei, cara, mas aí você é meio limitada no seu pensamento. Uau! Mas assim. Não, é verdade. Mas é cara. porque a gente tem esse preconceito, todo mundo tem que pregar o evangelho. Não, cara, tem uma frase muito legal, né? Prega o evangelho todos os dias e, se for necessário, use as tuas palavras. Então é no teu trabalho, é através da tua profissão, é através da tua faculdade. Se a gente tem essa mentalidade, o impacto nas localidades vai ser muito maior. Muito bom, glória a Deus. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriela. Última notícia. Enquanto você assiste esse episódio, o lote virou ontem! Ontem o lote virou da Dunamiscon e você tá aqui assistindo, falando o que é Dunamiscon? Como assim em 2024, ano da tecnologia, ano das 2024. Olimpíadas? Vossa Excelência não sabe o que é Dunamiscon? Dunamiscon, estaremos reunidos dia 15 e 16 de novembro no São Paulo Expo. Mais de 10 mil pessoas lá adorando ao Senhor e tendo muito mais de Deus. 3 palcos simultâneos, podcast house, mais de 20 preletores, loucura, doideira. Não respira, muito continua massa. falando. Deus vai estar lá. Nós estaremos lá. A pergunta de 1 milhão é você. Será que você vai estar lá? Sua última chance de se inscrever, o último lote, área central já esgotou, só tem arquibancada. Deus. Todo mundo vai, só falta você. Eu sei que Deus vai fazer algo poderoso. Se você quiser se inscrever no DSM, tá aqui embaixo. Se você quiser se inscrever na Dunamiscon. Gabriel, na principal, eu quero que você ore pra gente encerrar esse maravilhoso episódio. Muito bom. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos por esse episódio tão agradável também, mas cheio da tua presença. Eu peço para que cada palavra falada aqui possa cair como semente nos corações. Senhor Deus, nós também entramos em intercessão agora, Pai, pelos missionários que estão no campo. Senhor Deus, todos eles, Senhor Deus, a curto prazo, a longo prazo, pessoas que estão dedicando as suas vidas, derramando as suas vidas. Pai, eu peço em primeiro lugar que o Senhor possa renovar a força dessas pessoas, mas eu também te peço, Deus, por uma carga de provisão, Senhor Deus, em todos os âmbitos, Deus, corpo, alma e espírito. Pai, eu oro para que o Senhor possa levantar a tua igreja como verdadeiros embaixadores do teu reino aqui na terra. Senhor Deus, usando os talentos, Deus, usando os tesouros e usando também, Deus, o tempo disponível a nós para o avanço e expansão do teu reino. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. A gente se vê semana que vem no próximo Dunamis Hangout. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Valeu.